E aí, pessoal do primeiro ano? Estamos de volta aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos estudar o quarto e último grupo de substâncias, que são os óxidos. Vamos entender o que são esses tais dióxidos? Galera, definição. Óxidos são substâncias binárias, ou seja, substâncias formadas por dois elementos químicos, sendo que obrigatoriamente um desses dois elementos tem que ser oxigênio. Tá? Vamos tentar entender isso? Bem, eu trouxe aqui uma lista com várias substâncias e a gente vai dizer é ou não é óxido. CO2. Pessoal, o CO2 é uma substância binária porque ele tem dois elementos, carbono e oxigênio. Tá? Lembrando, eu vou contar a quantidade de elementos e não de átomos. Átomos são três, um carbono e dois oxigênios. Tá? Mas elementos são dois. Tá? Então, ele tem dois elementos, um deles é oxigênio. Então, ok, o CO2 é um óxido. O KNO3, ele já tem três elementos, o potássio, K, o nitrogênio, N, e o oxigênio, O. Então, pessoal, como ele tem três elementos, ele não é um óxido. O CO, tá, é muito parecido ao CO2, mas é formado por dois elementos, um desses elementos é o oxigênio. Ok, é um óxido, certo? N2O, nitrogênio e oxigênio, dois elementos, um deles é oxigênio, fechou. NaBr tem dois elementos, sódio e bromo. Tá? Só que nenhum dos dois elementos é oxigênio, então não, esse aqui não é óxido. Ca, entre parênteses, OH2, três elementos, cálcio, oxigênio e hidrogênio, não. E água? Será que água é um óxido? Dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, aqui ó, nós identificamos alguns óxidos e é só isso para identificar óxido. Tá? Só que tem uma pequena complicação, galera. Existem dois tipos de óxidos e é muito importante vocês saberem diferenciar os dois tipos. Existem óxidos iônicos e moleculares. Beleza? A definição de óxido é um elemento mais o oxigênio. Bem, o iônico, esse elemento tem que ser um metal, tá? Para que seja feita a tal da ligação iônica. Afinal, o oxigênio ele é um ametal, né? E composto iônico ele é a combinação de metal com ametal. Já o óxido molecular, ele tem que ser um ametal com oxigênio, porque compostos moleculares só possuem ametais. Certo? Então, para saber se é o óxido iônico ou molecular, vocês vão ter que pegar uma tabela periódica que tem essa divisão entre metal e não metal, que é o caso dessa tabela aí, né? Os metais estão de amarelo, os não metais de rosa. Lembrando que o hidrogênio é um não metal, tá? Ele está de verde, mas ele é um não metal, ok? E aqui eu tenho alguns óxidos, a gente vai identificar. Será que eles são iônicos ou moleculares? CaO. O cálcio está aqui, ó, tá? Então, ele é um metal, logo, esse óxido, ele é iônico, ok? CO2, carbono. O carbono, ele tá aqui, ó, na parte que eu marquei de azul, certo? Então, como ele é um ametal, o CO2, ele é molecular. P2O5, vou ter que procurar o P, o fósforo. E o fósforo está aqui, ó, na parte rosa, ele é um ametal. Então, aqui nós também temos um óxido molecular. A L2O3, o alumínio. Bem, por conhecimento geral, acho que vocês sabem que alumínio é metal. Caso vocês queiram confirmar aqui na tabela periódica, ó, ele está de amarelo, logo é iônico. FeO, Fe é o ferro é metal, né? Confirma aqui, ó. Então, também é um óxido iônico. E H2O, o hidrogênio, como eu comentei com vocês, pessoal, ele está de verde, mas ele é um ametal, ele é um elemento que quer ganhar elétrons. Beleza? Então, como o hidrogênio ele é um metal, a água é um óxido molecular. Então, é isso que nós vamos fazer para identificar se é iônico ou molecular, certo? E por que nós temos que diferenciar, pessoal?
Agora que vem a complicação do nosso assunto. Tá? Na hora de determinar as fórmulas e os nomes, óxido iônico é completamente diferente de molecular. Tá? A forma de se dar nome, a forma de se determinar a fórmula é completamente diferente. Vamos começar pelos óxidos iônicos. Pessoal, um composto iônico é a combinação de um cátion positivo com um ânion. Tá? No caso dos óxidos, o ânion é isso aqui, ó, O2-. Beleza? Então é um cátion, um positivo. Lembrando que vocês vão consultar os cátions na página 209 do livro de vocês. E vai combinar com o ânion O2-. Você tem um óxido iônico. Isso aqui é exatamente o que nós já vínhamos fazendo com sal e com hidróxido. Até porque sal e hidróxido também são substâncias iônicas. Lembrando, pessoal, que na hora de dar nome a gente inverte, né? A fórmula vem o positivo, depois o negativo. Na hora de dar nome é o contrário, é o nome do negativo, depois o nome do positivo. Certo? Então, como o negativo chama-se óxido, vai ser óxido de o nome do cátion. Então vamos tentar entender isso. Ó. Óxido de sódio. O que nós faríamos? Procuraríamos na tabela da página 209 quem é o sódio. O sódio é o cátion Na+. Óxido, como nós acabamos de ver, é o ânion O2-. E aí nós vamos fazer o que já vimos fazendo faz tempo, que é inverter as cargas, certo? Então a fórmula do óxido de sódio vai ficar, o 2 foi para o sódio e o 1 foi para o oxigênio, Na2O. E o nome é o contrário, né? Óxido de sódio. Fechou. Como ficaria o óxido de cálcio? E aí a gente procura, na tabela de cátions, a gente vê que o cálcio é Ca2+, o óxido é O2-. Nós vamos ter que simplificar, né? Quando as cargas são iguais, a gente simplifica, fica 1 e 1, inverte, 1 para lá, 1 para cá. E aí nós vamos ter a fórmula do composto com um cálcio e um oxigênio. Tá aqui, CaO. Beleza? Esse aqui é o óxido de cálcio, também conhecido como cal. Tá? Cal que é vendida para fazer cimento. Beleza? Óxido de ferro 3. Lembre-se, o ferro ele tem carga variável. Então, por isso a gente tem que indicar qual é o número da carga. Tá? Ferro 3 é o ferro 3+, óxido O2-. Nós vamos, então, inverter os números. O 3 do ferro vem para o oxigênio, o 2 vai para o ferro. E aí nós chegaremos à fórmula final, que é Fe2O3. Esse é o óxido de ferro 3. O óxido de ferro 2, a diferença é a carga do ferro, né? Que agora é 2+. E aí vai acabar ficando igual o caso do cálcio. Nós vamos simplificar para 1 e para 1. Nós vamos inverter, 1 para lá, 1 para cá. E nós chegaremos então à fórmula do óxido de ferro 2, que é FeO. Então, galera, quem entendeu bem como fazer hidróxido e como fazer sal, não vai ter nenhuma dificuldade para fazer os óxidos iônicos. Já os óxidos moleculares, o negócio muda de cara, tá? Porque os óxidos moleculares, eles são formados por ligação covalente. E aí não há uma regra para se determinar a fórmula, não há um macete igual existe no caso dos iônicos, né? Que você combina positivo com negativo. Como, por exemplo, o caso do CO, tá? Ele é um óxido formado por carbono, que possui 4 elétrons, e um oxigênio, que possui 6. A gente, inclusive, já estudou essa situação aqui, pessoal, na qual você compartilha 2 elétrons aqui, ó. O O fica feliz, né? Porque ele tinha 6, compartilhou 2, ficou com 8. O carbono não, porque ele tinha 4, compartilhando 2, ele foi para 6. Faltam 2 elétrons para ele ficar satisfeito. E aí a gente faz a tal da ligação coordenada, que o oxigênio compartilha aqui, ó, 2 elétrons com carbono, sem receber nada em troca. Tá? Esse é o CO. Já o CO2 ele tem uma estrutura diferente, porque eu tenho um carbono, 2 oxigênios com 6 elétrons cada. E é uma situação um pouquinho mais fácil de ser resolvida, porque o oxigênio ele quer fazer 2 ligações, a gente resolve aqui.
O carbono, se ele fizer 4 ligações, ele fica satisfeito, eu posso resolver com outro oxigênio, tá? Então, olha só, formei dois compostos com fórmulas diferentes, mudando a maneira como eles fazem ligação. E óxido molecular ele é mais complicado nesse sentido, tá? Um outro exemplo aqui, SO2 e SO3. Pessoal, o enxofre ele é da família 16, a mesma família do oxigênio. E a diferença é a quantidade de oxigênio, né? No SO2 nós temos 2 ao redor do enxofre. E no SO3 nós temos 3 ao redor do enxofre. E as ligações vão ser feitas como? Bem, quem tem 6 elétrons compartilha 2. Tá? Então, tanto o enxofre quanto o oxigênio ficou feliz. Tá? Compartilhou 2 elétrons, passaram a ter 8. Só que o outro oxigênio ficou excluído. Né? O enxofre já está satisfeito, não quer mais. E o outro oxigênio ainda precisa de 2 elétrons. E aí aqui a gente faz a tal da ligação coordenada entre o enxofre e o O. Fechei o SO2. E pessoal, o SO3 ele é quase a mesma coisa com o oxigênio a mais. Ó. Faz as duas ligações covalentes normais aqui, a ligação coordenada com o oxigênio. E como ainda sobrou elétrons com o enxofre, eu posso fazer outra ligação coordenada com outro oxigênio. Tá? Formando uma molécula diferente, formando o SO3. Certo? Então, tá vendo que óxido molecular não existe regra. Eu teria que desenhar caso a caso. Tá? Uma coisa que eu posso adiantar para vocês é que, nesse caso, vocês não vão precisar ficar fazendo o desenho das ligações. Tá? É importante saber, nós já estudamos ligação covalente, mas eu não vou cobrar, pelo menos não agora, na parte de óxidos. Só estou mostrando para vocês que, como a ligação é covalente, não existe uma regra para se determinar a fórmula, ok? E, bem, como as fórmulas são feitas de maneiras diferentes, a nomenclatura ela também adota uma regra diferente. Como que funciona a regra de nomenclatura para hidróxido, para óxido molecular? Você vai utilizar prefixos para dizer qual que é a quantidade que eu tenho dos elementos. Então, por exemplo, se eu tiver um oxigênio, eu vou chamar de monóxido. Se eu tiver 2 oxigênios, dióxido. 3 oxigênios, trióxido, e assim por diante. Tá? E aí, dê a primeira parte do nome, D, você vai dar o nome do elemento também indicando a quantidade com prefixos. Caso haja só um elemento, você não coloca nada, só o nome dele. Caso haja 2, você vai colocar di e o nome do elemento. 3, tri e o nome do elemento. E assim por diante. Tá confuso? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pessoal, como que seria o nome do CO? Eu tenho um oxigênio. Um oxigênio a gente usa monóxido, então vai chamar monóxido. E o elemento que nós temos é o carbono. Como eu tenho um carbono só, lembre-se que no caso do elemento, quando é um só, você não usa prefixo, eu vou chamar de monóxido de carbono. Fechou, é o nome desse óxido aqui. E o de baixo? A diferença do de cima para o de baixo é que são 2 oxigênios, né? Então, como são 2 oxigênios, dióxido, um carbono só de carbono. É bem simples, pessoal, não tem segredo. SO2, 2 oxigênios, dióxido. S é o enxofre, tem um só, então a gente só coloca o nome dele, dióxido de enxofre. SO3, 3 oxigênios, quando é 3 eu uso o prefixo tri, então vai ficar trióxido de enxofre. Próximo caso, N2O4, são 4 oxigênios. Pessoal, 4 a gente usa tetra, então nós vamos chamar isso aqui de tetraóxido. E dessa vez são 2 nitrogênios, tá? Como são 2 nitrogênios, eu tenho que usar o prefixo di. Então, a gente vai chamar de dinitrogênio. De dinitrogênio. Fechou o nome do nosso composto aqui. H2O, qual que é o nome oficial da água? A água ela é formada por um oxigênio. Então, como é um só, nós chamamos de monóxido. Nós temos o hidrogênio. Só que são 2 hidrogênios, né?
Então, a gente usa o prefixo de hidrogênio. Então, fechou. É assim que nós batizamos os óxidos moleculares. Eu peço para vocês ficarem muito atentos, pessoal, que esses prefixos... Vamos fazer um exercício para praticar, então? Um exercício que ele pede para nós nomearmos os óxidos. E antes de eu sair distribuindo o nome, eu tenho que saber se o óxido ele é iônico ou molecular. E é muito importante eu saber isso, pessoal, porque as regras de nome são diferentes. Se por acaso você utilizar prefixos, igual nós estávamos fazendo aqui, ó, nesse slide, mas utilizarmos para um óxido iônico, você vai estar fazendo errado. Óxidos iônicos, eles não utilizam esses prefixos, beleza? Assim como se eu não colocar prefixo no molecular, também está errado. Então, antes de dar nome, a gente tem que identificar, é iônico ou molecular? A L2O3, eu nem vou olhar na tabela, pessoal, porque eu sei que o alumínio ele é metal, então é iônico, certo? Cl2O, o cloro, ele é um ametal, então molecular. O fósforo, que é o P, nós já havíamos pesquisado, ele é molecular. E CuO, que é o cobre, cobre eu também não preciso olhar na tabela porque eu sei que o cobre é um metal. Então aqui nós temos um iônico e aqui nós temos outro iônico. Ok, agora que eu identifiquei se os meus óxidos são iônicos ou moleculares, que eu vou dar nome. Óxido iônico, pessoal, o nome é a combinação do ânion, no caso O2-, chamado de óxido, com o cátion, que nesse caso é o Al3+, é o cátion alumínio. E o nome é, então, óxido de alumínio. Lembrando, como o alumínio ele possui carga fixa, eu não preciso indicar a carga dele, o número. Tá? Agora eu vou pular aqui para nomear os dois iônicos que nós temos aqui embaixo. Certo? O cobre, pessoal, ele tem carga variável. Existe o cobre de carga 1 e existe o cobre de carga 2. Tá? E a gente tem que identificar quem tem carga 1 e quem tem carga 2. Se eu coloco esse item na prova, muita gente chama o item D de cobre 1 e o item E de cobre 2 e erra. Tá? Para não errar, pessoal, testa sempre as duas possibilidades. Ó, o óxido é O2-. Como ficaria, turma, o óxido de cobre 1? Nós inverteríamos, né? 1 para lá, 2 para cá. E aí a fórmula ficaria Cu2O. E como ficaria o hidróxido de cobre 2? Como as cargas são iguais, a gente simplifica, né? 1 e 1, inverte, 1 para lá, 1 para cá. E nós então chegaríamos na fórmula CuO. E olha só então, o CuO, ele é o óxido de cobre 2, ok? Enquanto o Cu2O é o óxido de cobre 1. Fiquem muito atentos, sempre testem as possibilidades antes de sair respondendo, quando a carga for variável. E para nós finalizarmos o exemplo 1, nós temos aqui dois óxidos moleculares. Os óxidos moleculares a gente vai utilizar prefixos, tá? Então, Cl2O, nós temos um oxigênio é monóxido. E dois cloros, a gente usa o prefixo di, né? Monóxido de dicloro. E P2O4, 4 oxigênios, nós chamamos de tetraóxido. E como são dois fósforo, de difósforo. Tá? Então, os moleculares eu usei prefixos, os iônicos não. E esse é a principal coisa que vocês têm que ficar atento na resolução de exercícios desse assunto, certo? E para nós finalizarmos a nossa aula de hoje e o nosso assunto de química inorgânica, eu trouxe um exercício bem interessante aqui. Ele é um exercício que dá várias substâncias e pede para a gente classificar como ácido, hidróxido, sal ou óxido. Então a gente tem que rever os 4 grupos de substâncias que nós estudamos. E como nós vamos saber qual é qual? Bem,
nós estudamos ácidos, que ácidos são substâncias que quando eu jogo em água, libera H+. Então, pessoal, as fórmulas de ácido elas têm que começar com H, lembram disso? Já o hidróxido são substâncias iônicas que têm o ânion OH-. Beleza? Então, se começar com H+ é ácido, se terminar com OH é hidróxido. O sal é o caso mais complicado. O sal ele é a combinação de um cátion com um ânion. Só que esse ânion não pode ser o hidróxido, tá? E também não pode ser o óxido, não pode ser o O2-. Bem, e o óxido? O óxido ele é uma substância binária de um elemento com oxigênio. Ué, então como que a gente vai saber o sal? Qual que é a dica que eu dou para descobrir se é sal? Se você olhar para a substância, não identificá-la nem como ácido, nem como hidróxido, nem como óxido, é porque provavelmente ela é sal. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer o exercício aqui. AlOH3. Ó, tá vendo que tem o OH aqui? OH é característico de hidróxido. P2O4. Bem, a gente acabou de ver, né, no exercício anterior, mas é uma substância formada por dois elementos, P e O, tá? Um dos elementos é o oxigênio, então é o óxido. KNO3. Pessoal, KNO3 não é ácido porque não tem H. Não é hidróxido porque não tem OH-. E não é óxido porque tem três elementos, né? K, N e O. Pessoal, se não é nenhum dos três, o KNO3 é um sal. Tá? Ele é a combinação do potássio com nitrato. HClO. Começou com H. É um ácido. Ácido hipocloroso. Certo? CO2. Dois elementos, carbono e oxigênio. Um deles é o oxigênio. Então, nós temos um óxido. H3PO4. Começou com hidrogênio, né? Então, soltaria H+, um ácido. É o ácido fosfórico. NaOH terminou com OH, é um hidróxido, hidróxido de sódio. E para nós finalizarmos, Ca2, entre parênteses, PO4, 3, são três elementos, cálcio, fósforo e oxigênio, tá? Não começou com H, não terminou em OH, então não é ácido, não é hidróxido, não é óxido, resta somente ser um sal, que é o fosfato de cálcio. Certo? Então, com certeza, na lista de vocês vai ter um exercício parecido com esse, futuramente na prova de vocês também. E aqui a gente fechou as funções inorgânicas, os 4 grupos de substâncias inorgânicas que nós íamos estudar. Certo? Fechamos a aula de hoje, pessoal. Até a próxima.